Agora sim, estamos aqui ao vivo em mais uma live sobre fundos imobiliários. Eu quero lembrar a todos vocês que hoje é dia de anúncio de rendimentos. O pessoal também recebendo aí o 13º salário, querendo saber onde investir em fundos imobiliários. Vamos falar os rendimentos, vamos falar bastante aqui para vocês sobre isso. Mas antes eu quero lembrar a todos que está disponível no link aqui e está fixado também nos comentários para vocês baixarem gratuitamente a planilha Vida Financeira. Muito legal essa planilha, baixe gratuitamente, daqui a pouco eu vou demonstrar. Só vou dar um gostinho aqui para vocês, olha só, tá aqui a planilha, daqui a pouco a gente bate um papo sobre ela, mas está aí disponível para vocês baixarem gratuitamente. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre ela. Bom, antes de continuar, quero perguntar a vocês aí, qual foi a grande surpresa da noite, tanto positiva quanto negativa? Coloque aqui no chat. Pessoal, vamos começar a falar aqui sobre alguns fundos, né? O pessoal, vamos meio que por ordem alfabética. Vamos começar aí por ABC Plaza, né? Um fundo monoativo pagando aí 60 centavos. O fundo vem se recuperando da pandemia, embora tenha aquele risco tributário todo, mas já encontrando o seu ponto de estabilidade aí nos 60 centavos. A IEC da Autonomy 0,75 também mostrando resiliência, embora seja um fundo apenas com 2 imóveis, 2 locatários, né? Vem com um yield muito interessante, né? 1,06 praticamente. E por que esse yield tão alto, né? A gente até fala nos radares para todo mundo aí, é porque ele tem 2 locatários apenas, deixa o fundo com um pouco mais de risco, e também temos aquela questão toda que envolve aquelas revisionais, que tiveram algumas questões judiciais, mas isso é passado, né? Eu acho que o mais importante que as pessoas precificam hoje é que o valor do metro quadrado do aluguel fica um pouquinho deslocado da realidade. Então, como aí tem as revisionais a partir de 2025, vencimentos de contratos, tudo, o pessoal fica precificando isso até de uma maneira antecipada. Bari 11 caiu um pouco o rendimento, né? Era R$1, né? Estava R$1, foi para 90 centavos, mesmo assim um yield de 0,95, bem elevado. BBPO, muita gente estava esperando já 0,94, o BBPO continua no 0,92, o yield de mais de 1%, né? Muito expressivo também. Agência bancária, né? O pessoal se incomoda um pouquinho também com a agência bancária. BCIA, fundo de fundos do Bradesco, se segurando bem no 0,76. O fundo tinha feito uma gestão ativa, até vendido fundos com prejuízo para reposicionar e para capturar essa melhora do mercado. Infelizmente, o mercado melhorou, mas piorou de novo, né, por causa dessa questão toda de juros, mas ainda assim é um fundo de fundos pagando quase 0,90 de yield, né? Becri, mantido aí R$1 por cota, no yield de 1,02. Vocês estão percebendo que os fundos de papéis, mesmo com as quedas, estão segurando aí no 1%, hein? Então, isso é bem importante de vocês observarem. Bresco, BRCO, 0,70, mantido. Como a cota está na faixa dos R$100, yield também de 0,70. Veja que interessante, né? Fundo de tijolo agora ficou normal pagar 8, 9, 9,5% de yield. Há muito tempo a gente não via isso, né? Bem importante aí vocês todos acompanharem essa nova realidade do mercado, né? Vamos lá, FIGS aumentou mais um pouquinho a renda, 0,39, yield de 0,77. Embora tenha aumentado, é um yield que está meio correlacionado aí com os outros fundos de shoppings, né? Lembrando que o FIGS é um fundo de apenas 2 imóveis, né? Então, acaba que o mercado precifica ele com um pouco risco, né? Porque 0,77 de yield é um yield que se precifica praticamente os fundos grandes de shoppings, né? FIIB, Fundo Industrial do Brasil, aumentou a renda 3,80, dá um yield aí de 0,81. Tá vendo como eu falando para vocês? Embora seja um monoativo, né? Mas um yield de 0,80 para fundo de tijolo é bastante. Galg se segurando no 0,082, ele é um fundo base 10. Olha que loucura, né? 0,88 de yield. Gente, há muito tempo a gente não via fundos de tijolos com yields tão elevados assim. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a planilha Vida Financeira que está disponível no link. Só um gostinho para vocês. Tá aí a planilha, daqui a pouco eu demonstro. Deixa eu falar mais uns fundos para vocês aqui.
Depois eu volto nessa tela. Vamos lá. Vamos ver mais um. Habitat, caindo um pouco a renda. Tá vendo? Ó? Caiu a renda para 0,92 e mesmo assim o yield de 1,03. Como eu estou falando, os fundos de CRIs estão caindo a renda por causa da deflação, né? Agora que, na minha visão, vai começar a dar uma melhorada, né? A partir do próximo mês que vai começar a dar uma melhorada, porque aí a deflação já vai ficando no passado, mas como o mercado caiu, né? A cota caiu, está dando um yield de 1% ao mês. Incrível isso, incrível mesmo. HFOF, fundo de fundos da Hertz, segurando em 0,62, yield de 0,87. HGBS subiu um pouquinho, né? Olha aí, ó, 1,40, yield de 0,73. Um pouquinho abaixo, né, do FIX que eu falei para vocês, mas você vê que o ABC Plaza, que é um mono imóvel, 0,81, né? Então, daqui a pouco a gente vai falar de outros fundos de shoppings, mas é importante aí vocês entenderem. Pessoal, deixa aí qual fundo que surpreendeu vocês, tá bom? Vale conferir aí qual fundo que surpreendeu todos vocês. HGCR, fundo do Credit Suisse de CRI, se segurando bem no 1,20, ele tem uma posição em CDI, e ele também é um fundo que conseguiu, que tem um modelo de distribuição mais conservador um pouco, então se segurou bem. Você veja como o yield, a cota caiu também um pouquinho, mas o yield de 1,17. Né? Então, assim, o que está, entre aspas, o novo normal aqui dos fundos imobiliários? Fundo de CRI entre 1,05 e 1,10 de yield, e fundo de tijolo entre 0,72, 0,75 e 0,80 de yield. É muito yield, hein? E daqui a pouco, com a vida, com o aplicativo, com a planilha, que você pode baixar gratuitamente aqui, a gente vai fazer umas simulações para vocês. HGLG sem novidade, mantido em 10, HGRU 0,82, sem novidades. Baroni, 0,82 da HGRU, o yield dele 0,68. Não é baixo, Baroni? Cuidado. HGRU é um fundo que paga o 0,82, mas no final do semestre ele dá aquele yield maior. E aí você tem que analisar isso. Então, o HGRU parece que o yield está baixo, mas quando você anualiza, ele se torna alto. Muito cuidado com este detalhe. HGRE 0,78. Esse sim, um yield um pouco mais baixo, 0,61, mas também tem lucros acumulados. Então, quando chega fechamento de semestre, ele volta. HS Malls, 0,68, subindo renda, 0,83 de yield. Olha aí, fundo de shopping melhorando. Muito bom isso. Mostra que ainda estamos no consumo. Lembrando que temos Black Friday, que ainda não entrou na conta, né? Porque o Black Friday está agora, essas 2 semanas. O rendimento que está pagando agora, ele tem 2 meses de defasagem. Temos o Natal, que ainda nem chegou, né? Então, os fundos de shopping se mostrando resilientes. Agora, olha que surpreendente, HTMX, Hotel Max Invest, 1,27. É muito rendimento, né? Vamos esperar o relatório gerencial, isso dá um yield de quase 1,20. É muito rendimento. JSRE, sem novidades, 0,49, yield de 0,68 para um fundo bem conservador, bem interessante. KNCR também sem novidades, 1,10, que dá praticamente um yield de 1,10 também, né? Pessoal, é um fundo CDI. Hoje o CDI dá mais ou menos esse valor. Como o fundo tem os custos, ele fica mais ou menos rodando aí entre 100% e 110% do CDI, ou seja, dentro da normalidade. Para um fundo de CRI CDI pagar 1,10, está dentro da normalidade com a realidade de hoje. KNHY, esse surpreendeu, né? 0,90, ele também tem um pouco de CDI. Por que eu digo que ele surpreendeu? Porque ele é um fundo da base Quineia, e como todo fundo da base Quineia, ele é mais sensível à inflação. Mas como o KNHY tem um pouco de CDI, assim como o KNSC, que também tem CDI, também surpreendeu positivamente 0,75, que dá um yield de 0,88, né? 0,75 centavos, que dá um yield de 0,88. E aqui agora falando do Canip. Por que eu quero falar do Canip? 0,50. É pouco? Poxa, Baroni, 0,50 é pouco. É pouco, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, parece-me que o pior ficou para trás. Agora ele já vai voltando para o seu patamar histórico. Então, muita atenção no Canip aí, no 0,50, hein? Parece que o pior cenário já ficou para trás. LVBI 0,75, sem novidades. Um yield de 0,73 para esse fundo é muito tranquilo, né? MOL 11, 0,78, mantido, né? 0,73 de yield, multiportfólio, fundo de shoppings,
ok. Lembrando que ele é um fundo que trabalha sempre com reservazinhas acumuladas, então pode dar alguma diferença no fechamento do semestre. Vamos aguardar. MFI sem novidades, 1,11 com yield de 1,15. Um fundo de desenvolvimento, naturalmente, tem um yield um pouco mais elevado mesmo. Agora, MXRF veio baixo, né? 0,08. Vamos entender se foi algum impacto de deflação. Confesso que esse daí surpreendeu. Na minha visão, era para ter mantido o 0,10, né? Então, com isso, o rendimento, o yield, puxa para baixo aí a 0,78. Curioso, vamos aguardar. Nossa Senhora de Lourdes, NSLU, que é o fundo de hospital 1,49, yield de 0,91, está recuperando depois daquele solavanco que teve lá daquela revisional. O UJP, assim como o HGCR, está se segurando, 1,20, dá um yield de 1,24. Veja bem, os fundos de CRIs que conseguiram passar bem por essa transição aí dessa transição da inflação, está se segurando bem. Alguém me lembrou aqui, me puxou a orelha, KNRI, eu acabei pulando, 0,91, sem novidades. Esse sim tem yield baixo, né? 0,63, o mercado precifica o KNRI como um fundo de baixíssimo risco, então, dentro do normal aí, para o KNRI. Retomando aqui, PVBI. Aliás, antes do PVBI, POR de 11, 0,90, yield de 0,99. Tá vendo? Mesmo sofrendo impacto de deflação, os fundos de CRI se segurando no yield de 1%. PVBI, conforme a gente já havia antecipado, aliás, conforme o próprio gestor já havia antecipado, esse é o novo normal do PVBI, 0,57, que dá um yield de 0,63. Parece baixo, mas a gente tem que lembrar que o PVBI é um fundo de baixíssimo risco pela qualidade do portfólio. Agora, olha só esse yield, hein? RBED, que é o Rio Bravo Educacional, 1,23 por cota, olha isso, yield de 0,98. Para um fundo de tijolo, contrato atípico, é bastante yield. Mas por quê, Baroni? É porque o locatário é concentrado, né? Então, por fato de ser concentrado lá no Grupo Anhanguera, naturalmente o mercado precifica com mais risco. Vamos lá, RBFF 0,51, yield de 0,95, fundos de fundos, pagando quase 1% ao mês aí, da Rio Bravo, chama bastante atenção. RBVA, mesma questão toda, né? 1,07 dá um yield de 1,15. Por quê, Baroni? Porque o mercado está precificando agora o fim dos contratos com Santander, com agências da Caixa, com o modelo da Caixa também que está sendo revisto aí. Então, o pessoal quer esperar 2023 para ver como é que fica o RBVA. Seguindo aqui, deixa eu pegar mais um. SDIL chamou atenção, né? 0,82, dá um yield de 0,88 para fundo logístico, multiportfólio. Mesmo sendo um pouquinho concentrado, é bastante. Pessoal, estou vendo que alguns estão perguntando CPTS não é hoje, DEVA não é hoje, HCTR não é hoje, FAED não é hoje, RP também não é hoje, então não são hoje, tá? SARI 11, Fundo do Santander e de Imóveis. Deixa eu falar aqui para vocês, 0,64 em linha com o esperado. Agora chama atenção o yield, hein? 0,93 é um fundo de boa qualidade, embora concentrado naquele ativo WT Morumbi, tem também uma alavancagem ali que é um pouquinho exige um pouco mais de atenção, um pouco mais arriscado do que o normal, né? TEP 0,50, um yield de 0,67. É um fundo que tem ativos menos óbvios, mas aquele princípio de gestão ativa, né? O gestor vai gerando valor ali, reciclando imóveis no sentido de retrofitá-los, está vendendo imóvel também. Então é isso. Tegar segue mesmo com emissão, segue com yield elevado, 1,50, yield de 1,23, né? Como eu falei, fundo de desenvolvimento tem um pouco mais de risco, tem um pouco mais de yield. TRXF, sem novidades, 0,85, yield de 0,81. Lembrando que no próximo mês, assim como a HGRU, TRXF deve anunciar um rendimento mais gordinho, porque tem o reconhecimento de parte do ganho de capital do imóvel vendido na Ribeirão Preto. Já no caso da HGRU, tem vários imóveis vendidos, então tem mais lucro para ser reconhecido. Urca, o pessoal estava preocupado, o RPR, mantido um rendimento acima de R$1, 1,11, que com a cota a R$100 também dá um yield de 11. Alguém perguntou RBHG 108. 108
Yield de 1,25, bastante yield, né? Por ser um high grade, bastante yield aí. Mas ele tem um fundo menor, então o gestor consegue girar melhor, é natural isso também. Vamos chegar na turma do VISC aqui, da 20, né? Da VIFI 006, 0,83, rendimento bem rame-rame, porque o fundo passou por aquela cisão toda, mas dentro do esperado mesmo, né? Tranquilo. VILG se segurando no 0,72, que para um fundo logístico é bastante, de 0,7 de yield. VISC subiu mais um pouquinho, de centavinho em centavinho, ele vai subindo, já com 0,76, dando um yield de 0,72. Como eu falei para vocês, fundo de shoppings acima de 0,7 é bastante yield, viu? É porque as pessoas esquecem e o recorte da pandemia acaba ficando na nossa cabeça. Mas no passado, se eu voltasse lá em 2017, 18, 19 e falasse que um fundo de shopping dava dando um yield de 0,72, 0,75, 0,80, é bastante yield. Veritar baixou um pouquinho, 0,90, yield de 0,97. Como eu falei para vocês, a inflação vai impactando devagarzinho todo mundo. Quer ver o próximo? XPCI, impactou bastante, 0,60. Bateu forte, vamos esperar o relatório. Alguém me perguntou aqui, Vino, sem novidades, 0,34, yield de 0,70 e mantido dentro da normalidade. XPLG se segurando no 0,74. Isso faz com que o yield também fique próximo de 0,74, né? Porque a cota está perto de 100. Então, sem muita... Não. Gente, fundo logístico grande, bem diversificado, como o VILG e os outros, né? XPLG e tantos outros, HGLG, tudo com yield superior a 0,70. Como eu falei de shoppings, é bastante, tá? Gente, é bastante. É porque essa Selic a 13,75 ofusca, né? Como eu até escrevi no relatório, ofusca bastante a nossa visão. XPPR 0,30, dá um yield de 0,83, mas aqui tem motivo, né? Yield alto, o ativo tem bastante risco ali, principalmente pela alavancagem. Bom, vamos colocando RZTR não é hoje, é hoje? Foi hoje? Deixa eu conferir aqui, peraí, deixa eu ver RZTR. RZTR não foi hoje, não foi? Agora estou na dúvida, deixa eu ver. RZTR, 1,25, sem novidades, né? A questão da RZTR é que a gente não sabe, os relatórios precisariam ficar um pouquinho mais claros aí, de que tem ganho de capital, que é praticamente aí 25, 30 centavos de ganho de capital, e é importante que o gestor coloque até onde vai esse ganho de capital, né? Importante que o gestor comente aí. Pode, já falamos, 0,80. Alguém perguntou de JPPA. JPPA não é hoje, né? JPPA não é hoje. Não, é hoje sim, 1,40, bastante yield. O fundo estava até com emissão em andamento. Desculpem, bastante yield aí para o JPPA. Mas esse fundo, ele é bem pequenininho, tem um PL aí que está crescendo, né? 7 mil cotistas, mais um PL aí de 70 milhões, então ele tem aí um patrimônio. Fundos com patrimônio menor, é natural que pague até um pouquinho mais. BPFF mantido 0,62, linha com esperado, né? PSR se segurando também no R$1, é um fundo que tinha muita inflação travada, está se segurando aí no R$1, então é isso aí. Tá? Bom, pessoal, deixa eu comentar com vocês aqui, o pessoal pedindo para a gente falar da planilha Vida Financeira que está disponível no link aqui abaixo. Essa planilha, ela tem 4 partes. A verdinha, a vermelhinha, laranja e azul. Verde, vermelho, laranja, azul. A verde é pré-aposentadoria. A laranja é quando você está fruindo a renda. E a azul é pós-aposentadoria. Lembrando que a vermelha, ela não é nenhuma coisa nem outra. Ela é para você saber quanto que você deve fazer de aportes mensais para chegar num determinado valor. Vamos explicar aqui para vocês. A verde, taxa real mensal, né? A gente tem que descontar a inflação. Eu estou colocando 0,70 porque eu acho que é um yield, nas condições de hoje de mercado, relativamente aceitável para o contexto que a gente está inserido hoje. Quantos anos que você quer poupar? Barone, hoje eu tenho 20 anos, 25 anos, eu quero poupar por 10 anos, por 15, por 25 anos. Quanto tempo que você quer poupar, né? Quanto que você já tem hoje? Eu tenho 10 mil, eu tenho 20 mil, eu tenho 30 mil. Quanto eu tenho hoje? E quanto eu consigo guardar? Eu consigo guardar R$500, eu consigo guardar R$1.000, eu consigo guardar 700. Aí cada um vai colocar a sua realidade aqui.
Mas é óbvio que essa realidade vai mudando. Então, se daqui 3 anos você estiver numa outra realidade, você muda a taxa, você muda os anos que ainda você quer para se aposentar, você muda o valor que vai estar atualizado, né? E muda todo esse contexto aqui. Bem tranquilo aí para você, tá? Bom, aqui embaixo é quanto que você pode fruir. Então, por exemplo, eu acumulei R$ 1 milhão. Eu vou ter um rendimento de 0,70, né? Se eu retirar R$ 10 mil por mês, quanto tempo demora para o meu dinheiro acabar? Demora 14 anos. E se eu tirar, por exemplo, R$ 7 mil? Aí já dá um erro. Não se preocupe com esse erro. Se der um erro, é porque o dinheiro vai para o infinito. Ele nunca acaba. Vamos fazer aqui um teste. E se for 8 mil? Se for 8 mil, demora 25 anos para eu acabar com o meu dinheiro. E se for 7.500? Demora 32 anos para acabar com o meu dinheiro. Então, imagine só. Eu juntei R$ 1 milhão, vou ter um salário de R$ 7.500, em 32 anos o meu dinheiro acaba. Tá bom, mas eu não quero que ele acaba. Aí você vai para essa planilhinha aqui do lado, essa azul. Eu juntei R$ 1 milhão, eu vou ficar 20 anos fruindo desse dinheiro, e se eu retirar, por exemplo, R$ 5 mil por mês, eu ainda deixo de herança 2 milhões e 200, né? Se eu colocar, por exemplo, 7 mil, eu ainda deixo de herança 1 milhão. Claro, se é 0,70, sobra 1 milhão. Se eu colocar 6 milhões, sobra 1 milhão 619. Se eu colocar, por exemplo, 6 milhões não, 6 mil, desculpa. Se eu colocar, por exemplo, 4 mil reais, eu ainda deixo de herança 2 milhões e 800. Entendeu? Se eu colocar 8 mil, eu deixo de herança 360 mil. Então, aqui mostra quanto você deixaria de valor residual. Se você gastar muito, você deixa um valor residual pequenininho. Se você conseguir viver dentro da sua renda, que você está retirando aqui, e ainda reinvestir um pouco, você deixa mais dinheiro do que você aposentou para os seus herdeiros. E essa última planilha vermelhinha, ela é assim: quanto que eu preciso aportar para chegar em R$ 1 milhão? Bom, se você ficar aportando durante 20 anos, 1.615, você chega nesse 1 milhão. E se eu aportar durante 25 anos? R$ 984. Então, quanto mais tempo você coloca, menos esforço você tem. Por isso que é importante você começar rápido. Imagina que você é um jovem de 20 anos. Se você colocar R$ 618 durante 30 anos, você chega em 1 milhão e vai ter todo esse cenário disponível aqui para você. É legal ou não é? Se você gostou, baixe gratuitamente aqui. Está o link disponível, está fixado nos comentários também. Só para a gente concluir a nossa live, que eu não quero passar de meia hora, DCFF não é hoje, tá? Fundos de fundos a 0,80, 0,85, sim, é um bom yield. Por quê? Porque no fundo de fundos você tem tijolo e papel. O tijolo é ótimo esse yield. E o papel é porque ele está muito, vamos dizer assim, surrado por causa da deflação. Então, considerando que nos fundos de fundos você tem uma média de 1/3, mais ou menos, alocados em papéis, quando o fundo de papel melhorar, e vai e deve melhorar a partir de agora, do próximo mês, porque a inflação voltou para o campo positivo. A inflação do mês passado foi 0,59, né? 0,58, 0,59. Já está se projetando entre 0,45 e 0,55 para esse mês agora. Possivelmente, no outro mês, tendo positivo, você vai ter 3 meses de positivo, consequentemente, os fundos de fundos voltam a pagar rendimentos melhores, consequentemente, isso também impacta fundos de fundos. Então, a impressão que eu tenho é que o pior cenário para a indústria como um todo ficou para trás do ponto de vista de rendimentos. Do ponto de vista de rendimentos. A cota pode cair, porque isso não depende da gente. A cota depende do contexto macro, a cota depende de perspectivas para 2023, de cenário fiscal, de novo governo e plataformas de investimento de todo o contexto macroeconômico aí. Então, a gente tem que aguardar, tá bom? Alguém me perguntando aqui sobre VIS, que eu já falei, 0,76. XPMOLs não é hoje, e MOL 11 já falei, 0,78, tá bom? RZTR já falei também. Bom, a VGHF, eu acabei pulando, VGHF 0,10, melhorou. Olha aí, mostrando que os hedge funds estão indo bem.
estão se segurando bem aí dentro deste cenário mais desafiador. Tá bom? Sim, HGLG, HGRU, o próprio HGRE deve pagar rendimentos mais gordinhos aí no próximo, não é que no próximo mês, né? Eles vão anunciar no final do ano, que é agora no final de dezembro, para pagar em janeiro. Tá bom? É isso, pessoal. 25 minutinhos de live, deu para a gente cumprir o nosso papel aqui. Falamos para vocês os principais rendimentos. Quem perguntou teve a resposta aí. Deixe nos seus comentários aí qual surpreendeu positivo ou negativamente. Comente e baixe a planilha. Tá bom? Até a próxima. Um abraço. Valeu. E amanhã tem live. Me esperem aí. Tchau, tchau.